A chuva não dava trégua há 3 dias. Eu ouvia o tamborilar constante contra as janelas da escolinha enquanto passava o pano na última mesinha. Cheiro de desinfetante de limão misturado com um mofo de casacos encharcados pendurados na entrada. Minhas mãos estavam vermelhas, os dedos rachados de tanto contato com água fria. Mas eu precisava continuar. Dona Marília me pagava em espécie por essa faxina semanal, e eu não podia me dar ao luxo de perder esse dinheiro. Não quando o tênis da Alice já dava sinais que precisava ser trocado desde o mês passado. Não quando o dono do apartamento já tinha me dado uma extensão de prazo que eu não merecia. Mãe! A voz da Alice ecoou do cantinho da leitura, aguda e clara, quebrando o ritmo monótono dos meus pensamentos. Ela deveria estar quietinha desenhando enquanto eu terminava, mas eu a vi de pé contra a janela escura, o narizinho achatado no vidro. Que foi, amor? Gritei de volta, torcendo o pano no balde. A água estava cinza, quase preta. Tem um carro preto grande aqui fora. Tá brilhando. Meu estômago se contraiu. Um instinto velho, que eu achava ter enterrado há muito tempo. Respirei devagar, tentando me acalmar. Não era nada. Esse era um bairro bom, melhor que onde a gente morava. Pais ricos dirigiam carros caros. Só isso. Sai da janela, filha. A gente já vai embora. Sequei as mãos na calça jeans já gasta nos joelhos e comecei a juntar nossas coisas. A mochilinha rosa da Alice, minha sacola de pano surrada, as chaves do apartamento presas. Tudo que eu tinha cabia em 2 malas. Aprendi a andar leve. A escolinha ficava na divisa do Jardim das Acácias, onde o dinheiro antigo encontrava os condomínios novos. Árvores grandes nas calçadas, galhos pesados pela chuva, casas com quintais de verdade. Às vezes, quando eu saía tarde assim, me permitia imaginar como seria pertencer a esse lugar. Ver a Alice crescer em algum lugar seguro, bonito. Mas imaginação não pagava as contas. Coloquei a mochila no ombro e peguei a mão da Alice. Os dedinhos dela estavam grudentos de cola do projeto de artesanato. Um cartão de Dia das Mães que ela vinha fazendo escondido, embora já tivesse me mostrado umas 3 vezes. O cabelo dela, escuro como o meu, mas com cachos que ela herdou do pai, estava escapando do rabo de cavalo. Pai. Afastei o pensamento como sempre fazia. Alice mal se lembrava dele. Tinha só 6 meses quando eu saí. Quando eu fugi. Mãe, o carro ainda tá lá. Alice insistiu enquanto eu a empurrava em direção à porta. Posso ver de perto? Não, filha. A gente precisa pegar o ônibus. A verdade é que já tínhamos perdido o das 6h15. O próximo só viria em 40 minutos, o que significava ficar no ponto debaixo de chuva, torcendo para Alice não pegar outro resfriado. Mas eu tinha aprendido a sorrir através das dificuldades, transformar privação em brincadeira. A gente contava pingos de chuva, cantava músicas. Fingia que éramos exploradoras na floresta. Não uma mãe solteira e sua filha tentando chegar em casa antes de escurecer. Tranquei a porta da escolinha, testando 2 vezes como sempre, e saí para o ar úmido da noite. A chuva tinha virado garoa, mais neblina que temporal. Os postes de luz começavam a acender, criando um brilho alaranjado que deixava tudo meio embaçado, quase irreal. Foi quando eu vi. O carro que Alice tinha mencionado estava parado bem em frente, do outro lado da rua, motor ligado junto ao meio-fio. Ela tinha razão. Era grande e preto, algo elegante e caro que não pertencia a essa rua tranquila àquela hora. Os vidros eram tão escuros que não dava para ver nada dentro, e a fumaça do escapamento subia como sinais de alerta. Meu coração bateu forte contra as costelas. Para com isso, eu me disse firmemente. Você tá sendo paranoica. Já faz 3 anos. Ele não sabe onde você está. Ele nem liga mais. Mas mesmo assim, apertei a mão da Alice com mais força e comecei a andar na direção oposta, rumo ao ponto de ônibus 3 quarteirões adiante. A calçada molhada refletia nossas silhuetas, distorcidas e tremulantes. Mãe, você tá machucando minha mão, Alice reclamou, puxando contra meu aperto. Desculpa, filha.
Afrouxei os dedos, mas não soltei. Vamos andar rápido, tá? Faz uma corrida comigo. Ela se animou com isso, sempre pronta para um jogo, e começou a pular à frente. Mantive os olhos fixos para a frente, resistindo à vontade de olhar para trás. O ponto era logo ali, depois da esquina. Ia ficar tudo bem. Estava tudo bem. Só que agora eu conseguia ouvir. O ronco baixo de um motor atrás da gente, seguindo devagar no nosso ritmo. Meu pulso rugiu nos meus ouvidos, mais alto que a chuva, mais alto que a razão. Eu me disse de novo que estava exagerando. Que trauma fazia isso com a gente? Fazia ver ameaças onde não tinha nada. 3 anos olhando por cima do ombro. 3 anos trocando nossos nomes, tingindo meu cabelo. 3 anos fazendo bicos, mantendo a Alice longe de fotos escolares, nunca ficando em lugar nenhum tempo demais. 3 anos fugindo de um fantasma. O carro definitivamente estava nos seguindo agora. Eu sentia como um predador à espreita, paciente e inevitável. Mãe. A voz da Alice tinha ficado pequenininha. Ela sentia meu medo mesmo sem entender. Tá tudo bem, menti, puxando ela para mais perto. Continua andando. Viramos a esquina e eu me atrevi a olhar para trás. O carro tinha parado no cruzamento, os faróis cortando a névoa. Por um momento louco, pensei em correr, em agarrar a Alice e sair em disparada até nossos pulmões estourarem. Mas para onde? O ponto de ônibus não oferecia abrigo. As lojas dessa rua já estavam fechadas. Estávamos sozinhas. A porta de trás do carro se abriu. Parei de andar, minhas pernas se recusando a obedecer. Alice esbarrou em mim, confusa, segurando minha jaqueta. Através da chuva e da luz fraca, vi uma figura emergir do veículo. Alto, ombros largos, se movendo com o tipo de confiança que só vem de quem nunca teve medo de nada. Ele usava preto completo. Terno, camisa, até os sapatos reluziam escuros no molhado. Mas foi o jeito que ele parou que fez minha respiração falhar. Absolutamente imóvel, como um lobo que acabou de localizar um coelho. Uma mão descansava casual ao lado do corpo. A outra segurava algo que eu não conseguia distinguir. Então ele deu um passo à frente sob o poste de luz e o mundo se inclinou sob meus pés. Eu conhecia aquele rosto. Tinha memorizado cada ângulo dele uma vez, traçado com meus dedos no escuro, sussurrado orações contra ele que nunca foram atendidas. Maxilar definido sombreado por barba por fazer. Olhos escuros que não perdiam nada. Cabelo penteado para trás, levemente úmido da chuva. Ele parecia exatamente o mesmo. Não o mesmo. Mais duro de alguma forma, mais perigoso, como se qualquer suavidade que eu tinha imaginado nele tivesse sido completamente esculpida para fora. Mateus. Meu ex-marido. O pai da minha filha. O homem que jurei nunca mais ver. Ele começou a andar em nossa direção, sem pressa, e só então notei o segundo homem, mais largo, mais velho, ficando perto do carro. Segurança. Claro, ele tinha segurança. Mateus Valente nunca ia a lugar nenhum sem proteção. Era o que você fazia quando sua família controlava metade da importação europeia de luxo, quando seu sobrenome era sinônimo de poder e influência que atravessavam continentes. Mãe, a voz da Alice rachou de medo. Quem é aquele homem? Não consegui responder. Minha garganta tinha fechado completamente, as palavras morrendo antes de se formarem. Mateus estava a 6 metros agora. 5. Perto o suficiente para eu ver a chuva pingando do cabelo dele. Ele não estava olhando para mim. O olhar fixo dele estava inteiramente na Alice, e algo na expressão dele fez meus instintos maternais gritarem. Dei um passo à frente dela, bloqueando a visão dele com meu corpo. Fica longe da gente. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia, embora meu corpo todo estivesse tremendo. Mateus parou a uns 3 metros, e pela primeira vez desde que saiu do carro, os olhos dele se moveram para os meus. O impacto foi físico. Eu tinha esquecido a intensidade daquele olhar.
O jeito que conseguia arrancar toda a defesa e te deixar nua, exposta. Lorena. Ele disse meu nome como se estivesse provando algo familiar, depois de uma longa ausência. A voz era exatamente como eu lembrava. Grave, controlada, com aquele leve sotaque italiano que só aparecia em certas palavras. Faz muito tempo. Não o suficiente, consegui dizer, embora minha voz também estivesse tremendo agora. Como você encontrou a gente? Algo piscou no rosto dele. Decepção, talvez, ou raiva. Era difícil dizer com Mateus. Ele sempre foi impossível de ler, a menos que quisesse que você visse o que estava sentindo. Você realmente achou que conseguiria desaparecer? Ele deu mais um passo, e eu dei um para trás, mantendo Alice atrás de mim. Que eu não ia procurar? Por você? Por ela? A ênfase na última palavra mandou gelo pelas minhas veias. Eu sabia que esse momento poderia chegar algum dia. Tinha preparado discursos na minha cabeça, praticado o que diria se ele nos encontrasse. Mas agora, de frente com a realidade dele, a presença sólida e inegável de Mateus Valente em carne e osso, cada palavra evaporou. Você não tem direito nenhum, eu disse, minhas mãos se fechando em punhos. A gente tem um acordo de custódia. Você assinou os papéis do divórcio, concordou em ficar longe. Assinei muitas coisas das quais me arrependo amargamente. O olhar dele caiu brevemente na Alice, que estava espiando por trás das minhas pernas agora, curiosa apesar do medo. Quando olhou para ela, a expressão dele suavizou de um jeito que nunca tinha visto antes. Fome misturada com algo que talvez fosse saudade. Ela é linda. Não. A palavra saiu afiada, protetora. Não olha para ela assim. Não fala dela. Você não sabe nada sobre ela. De quem é a culpa? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós, pesada de acusação. Parte de mim queria gritar com ele, listar cada motivo que tinha para ir embora, cada momento de medo e controle e sufocamento que me expulsou no meio da noite com nada além do bebê e uma passagem de ônibus. Mas Alice estava ouvindo, e existiam verdades que crianças não deveriam escutar. Mateus pareceu perceber isso também. A mandíbula dele enrijeceu, e ele olhou além de mim de novo, estudando nossa filha com uma intensidade que fez minha pele formigar. Eu quase conseguia vê-lo catalogando detalhes, os cabelos escuros dela, os olhos castanhos arregalados, o jeito que ela agarrava minha jaqueta com as duas mãos. Como você se chama? Ele perguntou diretamente a ela, como se não soubesse o nome dela, mas a voz foi a mais gentil que eu já tinha ouvido dele. Alice olhou para mim pedindo permissão. Eu queria mandá-la ficar quieta, fingir que ele não existia, mas via a confusão no rostinho dela. Alice, ela disse finalmente, tão baixinho que quase não deu para ouvir. Meu nome é Alice. A expressão de Mateus rachou por apenas um segundo, emoção crua sangrando através antes dele trancar tudo de novo. Ele se agachou no nível dela, ainda mantendo distância, e eu o vi engolir seco. Alice, ele repetiu, testando o nome. Que nome bonito. Foi sua mãe quem escolheu? Ela assentiu, se pressionando mais contra mim. Ela tem bom gosto. Os olhos dele subiram para os meus de novo, e dessa vez não tinha como não reconhecer o que vi ali. Possessividade, mal contida. Precisamos conversar, Lorena. A sós. Não. A recusa foi automática, afinal. Não tem nada para conversar. O divórcio está finalizado. Você precisa nos deixar em paz. Acho que você não entende sua situação. Mateus se levantou até a altura completa dele. E assim, o homem perigoso estava de volta. O breve vislumbre de vulnerabilidade tinha sumido. Você pegou minha filha e desapareceu sem deixar rastro. Tem ideia do que eu poderia fazer com essa informação? Quantas leis você quebrou? Meu coração martelou contra as costelas. Você não faria isso. Não faria? Ele inclinou a cabeça, me estudando como um quebra-cabeça que estava resolvendo. Passei 3 anos procurando vocês, Lorena. 3 anos contratando investigadores, pedindo favores, virando cada pedra dessa cidade.
Sabe o que esse tipo de obsessão faz com um homem? A palavra obsessão mandou arrepios pela minha espinha. Lembrei daquele olhar nos olhos dele no final do nosso casamento, o jeito que monitorava meu telefone, questionava cada ausência, exigia saber onde eu estava a cada momento. Tinha começado como proteção, ou era o que eu dizia a mim mesma. No final, era uma gaiola sem chave. Alice, eu disse baixinho, sem tirar os olhos do Mateus. Senta aqui. Estou aqui pertinho de você. Tudo bem? Deixei-a sentada no ponto de ônibus, sob minha vista o tempo todo. Ela ficou claramente dividida entre obediência e medo. Me escuta com atenção, eu disse, mantendo a voz baixa e controlada. Eu saí por um motivo. Vários motivos. E nada mudou. Não me importa quanto dinheiro você tem ou quantas pessoas ameaça. Alice é minha filha, e vou fazer o que for preciso para mantê-la em segurança. Em segurança? A risada de Mateus foi amarga. Você acha que viver nessas condições, se mudando de lugar em lugar, se matando de trabalhar, acha que isso é manter ela em segurança? Eu vi onde vocês moram, Lorena. Aquele prédio é um perigo, o bairro é perigoso. E você tá tão ocupada trabalhando, se dividindo entre empregos que mal consegue estar perto dela. Calor inundou meu rosto, vergonha se misturando com raiva. Você tem nos vigiado. Claro que tenho vigiado. Ele se aproximou, e dessa vez não recuei. Estávamos a centímetros agora, perto o suficiente para eu sentir o perfume dele, algo escuro e caro que trouxe de volta memórias que tentei esquecer. Achou que eu ia simplesmente te deixar ir? Que ia seguir em frente e esquecer de vocês? Eu esperava que sim. Então esperou errado. A mão dele subiu e eu me encolhi instintivamente. Ele congelou, algo como dor cruzando o rosto, e baixou o braço devagar. Não vou te machucar, Lorena. Nunca te machuquei. Você não precisava me bater para me machucar. As palavras ficaram suspensas entre nós, honestas e brutais. A mandíbula de Mateus trabalhou, os olhos vasculhando os meus por algo que eu não ia dar. Quero conhecer minha filha, ele disse finalmente. Quero fazer parte da vida dela. Isso é tão absurdo assim? Todo instinto gritava para recusar, agarrar Alice e fugir de novo, desaparecer na noite como tinha feito antes. Mas eu estava cansada. Tão desesperadamente cansada de correr, de olhar por cima do ombro, de me perguntar quando esse momento chegaria. E parada ali na chuva com Mateus Valente me encarando como se eu fosse algo que ele tinha perdido e finalmente encontrado, percebi com certeza afundada que correr não era mais uma opção. Ele nos tinha encontrado. Ia sempre nos encontrar. O que você quer? Perguntei, mal mais alto que um sussurro. A expressão de Mateus mudou. Algo escuro e satisfeito entrando no lugar. Ele se aproximou ainda mais, até eu sentir o calor irradiando do corpo dele apesar do ar frio da noite. Quero o que é meu, ele disse simplesmente. E não se engane, Lorena. Você sempre foi minha. As duas. Antes que eu pudesse responder, antes de processar o peso daquelas palavras, ele enfiou a mão no paletó e puxou o que estava segurando antes. Um envelope, grosso e com aparência oficial. Um carro vai buscar vocês amanhã de manhã, ele disse, pressionando o envelope nas minhas mãos. 9 horas. Não me faça ir buscar você. Então se virou e voltou para o carro preto elegante, me deixando sozinha na chuva com um envelope que parecia uma sentença de morte e um futuro que tinha acabado de desabar em algo que eu não conseguia controlar. Não dormi naquela noite. O envelope ficou na nossa mesinha de cozinha como uma bomba esperando para detonar, capturando a luz fraca da lâmpada única no teto. Abri assim que Alice dormiu, minhas mãos tremendo tanto que quase rasguei o conteúdo. Dentro havia um único cartão, papel grosso com iniciais em relevo que reconheci, e um endereço no centro financeiro. Sem explicação, sem pedido. Apenas a expectativa de que eu obedeceria. A audácia me fez ferver de raiva. Caminhei pelo nosso apartamento minúsculo.
meus passos ecoando em paredes tão finas que dava para ouvir a Dona Célia roncando na unidade ao lado. O espaço era exatamente como Mateus tinha descrito: apertado, velho, com manchas de umidade no teto e um aquecedor que fazia barulhos sinistros durante a noite. Mas era nosso. Eu mesma tinha encontrado. Paguei o depósito com dinheiro que ganhei. Assinei o contrato com um nome que não estava conectado à família Valente ou ao império deles. Agora tudo aquilo parecia a tentativa ingênua de uma criança de se esconder, inútil no final das contas. Olhei Alice 3 vezes antes da meia-noite, parada na porta do quartinho dela, na verdade só um canto separado da sala, observando-o subir e descer do peitinho pequeno sob o cobertor. Ela tinha perguntado sobre Mateus no ônibus voltando para casa, do seu jeitinho, perguntas inocentes. Eu tinha desviado o assunto que tinha gosto de cinzas na minha boca. Só alguém que a mamãe conhecia. Tentei falar para uma criança de 3 anos, mas não estávamos em segurança. Nunca estivemos. Não de verdade. Eu só estava me iludindo, achando que distância e tempo poderiam nos proteger de um homem como Mateus Valente. Às 3 da manhã, finalmente desabei no sofá de segunda mão, exaustão vencendo o medo. Meu último pensamento consciente foi dos olhos dele na chuva. O jeito que tinham percorrido Alice com intensidade, que cada instinto materno em mim gritou perigo. A batida veio exatamente às 9 horas. Eu estava acordada desde o amanhecer. Tinha vestido Alice com sua melhor roupa. Um vestidinho azul claro, que achei num brechó. Ela tinha reclamado de perder a escolinha, até eu suborná-la com promessa de panquecas depois. Agora, ela sentava no sofá com o caderno de desenhos, cantarolando baixinho, alheia ao pavor se acumulando no meu estômago. Pelo olho mágico, vi um homem de terno escuro, postura militar, rosto profissionalmente neutro. Não era Mateus, um dos homens dele. Minha mão pairou sobre a maçaneta. Eu podia recusar. Podia ligar para a polícia, pedir uma ordem de restrição, lutar com todos os meios legais disponíveis. Mas a memória da expressão de Mateus ontem à noite, aquela certeza fria, me dizia exatamente quão útil a lei seria contra ele. Os Valente não jogavam pelas regras normais. Eles possuíam juízes, políticos, delegacias inteiras. Lutar contra eles através de canais oficiais seria como tentar parar uma inundação com um copinho de papel. Abri a porta. "Senhora Valente?" o homem disse. E eu estremeci com o nome que tinha trabalhado tanto para deixar para trás. "É senhorita Andrade agora", corrigi, embora ambos soubéssemos que não importava. "O carro está esperando." Peguei minha bolsa, na verdade só uma sacola de lona surrada, e chamei Alice. "Vem, filha, a gente vai dar um passeio." O rostinho dela se iluminou com uma empolgação que fez meu peito doer. Ela amava carros, amava qualquer coisa que quebrasse a monotonia da nossa vida cuidadosa e limitada. Praticamente pulou até a porta, a mãozinha encontrando a minha automaticamente. O veículo esperando lá fora era diferente do de ontem à noite. Um SUV preto com vidros igualmente escuros, igualmente impenetráveis. O motorista abriu a porta de trás sem falar, e eu ergui Alice para dentro antes de subir atrás dela. O interior cheirava a couro e algo caro, e os bancos eram tão macios que Alice imediatamente começou a pular, testando a elasticidade deles. "Fica sentadinha, amor", murmurei, afivelando ela. Meu próprio cinto clicou no lugar, com um som que pareceu demais com uma tranca sendo acionada. Seguimos em silêncio pelo trânsito da manhã, Alice com o nariz colado na janela enquanto a cidade passava. Eu observava os bairros mudarem. Do nosso cantinho decadente no extremo sul, passando pelo distrito dos galpões em gentrificação, até o brilhante aço e vidro do centro financeiro, onde prédios arranhavam o céu e pessoas de terno caro passavam apressadas com telefones colados nas orelhas. O carro entrou numa garagem subterrânea, portões de segurança se abrindo antes mesmo de chegarmos neles. Meu pulso acelerou. Isso era real. Estava acontecendo.
Em momentos, estaria cara a cara com Mateus de novo, e dessa vez, Alice estaria lá para testemunhar qualquer confronto que viesse. Estacionamos perto de um elevador privativo, e o motorista veio abrir nossa porta. "Último andar", ele disse gesticulando. "O Sr. Valente está esperando." Claro que estava. O elevador tinha paredes de vidro, oferecendo uma visão vertiginosa da garagem caindo embaixo enquanto subíamos. Alice se pressionou contra mim, de repente menos animada, sentindo talvez a tensão irradiando do meu corpo. Envolvi meu braço ao redor dos ombros dela e tentei projetar uma calma que não sentia. As portas se abriram direto num apartamento cobertura que roubou meu fôlego apesar de tudo. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira, o sol da manhã transformando o horizonte em algo de cartão postal. O espaço era enorme, planta aberta com móveis de muito bom gosto, claro, pisos claros e obras de arte nas paredes, a típica decoração cara e sem vida daquele mundo que eu conhecia bem. Tudo estava precisamente arranjado, meticulosamente limpo, refletindo a mesma perfeição controlada que Mateus exigia de tudo em sua órbita. Inclusive de mim, uma vez. "Mãe, é tão grande", Alice sussurrou, os olhos enormes enquanto absorvia tudo. Uma mulher apareceu de algum lugar mais fundo no apartamento, mais velha, elegante, usando um vestido simples que provavelmente custou uma fortuna. "Bem-vindas", ela disse com um sorriso praticado. "Sou Teresa. O Sr. Valente estará com vocês em breve. Posso oferecer algo? Café? Suco para a pequena?" "Estamos bem", respondi rapidamente, não querendo aceitar nada, dever nada. Teresa assentiu como se esperasse a recusa. "Por favor, fiquem à vontade, ele não vai demorar." Ela desapareceu por uma porta, nos deixando sozinhas em todo aquele espaço caro. Mantive meu aperto na mão da Alice, resistindo ao impulso de explorar, de tocar qualquer coisa. Esse não era nosso mundo. Não pertencíamos a esse lugar entre a riqueza e o polimento e o perigo mal escondido. "Senhorita Andrade." A voz dele veio de trás, e girei, meu coração saltando para a garganta. Mateus estava na entrada do que parecia ser um escritório doméstico, e vê-lo à luz do dia, no próprio espaço dele, foi de alguma forma mais intimidador que o encontro encharcado de chuva da noite passada. Ele usava outro terno, carvão cinza dessa vez, perfeitamente talhado ao corpo, e o cabelo ainda estava úmido de um banho recente. Parecia poderoso, intocável, e quando o olhar dele pousou na Alice, toda essa expressão se transformou em algo mais suave, mais faminto. "Obrigado por vir", ele disse, embora ambos soubéssemos que eu não tinha tido escolha. Alice se pressionou contra minha perna, de repente tímida. Eu sentia ela tremendo levemente, captando subcorrentes que era jovem demais para entender, mas velha demais para ignorar. Mateus pareceu notar. Ele se agachou, o mesmo movimento da noite passada, se trazendo ao nível dos olhos dela. "Alice, certo? Sua mãe me contou seu nome." Ela assentiu muda, os dedinhos torcendo no meu jeans. "Tenho uma coisa para você", ele continuou, a voz gentil de um jeito que fez meu peito apertar com memórias antigas. "Quer ver?" "Mateus?" Comecei, mas ele já estava se levantando, indo em direção ao escritório. Voltou com um bicho de pelúcia, um coelho, branco e maculado com nariz rosa e pelo impossivelmente macio. O tipo de brinquedo que eu nunca poderia comprar, que vinha de boutiques com nomes que eu não sabia pronunciar. Ele ofereceu para Alice, e depois de um longo momento de hesitação, ela estendeu a mão e pegou. O rostinho dela se iluminou com alegria pura, e ela abraçou o coelho contra o peito imediatamente. "O que a gente fala?" Incitei automaticamente, embora as palavras parecessem erradas na minha boca. "Obrigada", Alice sussurrou para Mateus, e algo no rosto dele se abriu, só por um segundo, antes de alisar de novo. "De nada, Piccola." O carinho italiano saiu naturalmente da língua dele. "Por que você não vai brincar com sua nova amiga enquanto eu converso com sua mãe? A Teresa vai te mostrar onde estão os brinquedos." Como se convocada, Teresa reapareceu, o sorriso caloroso e genuíno agora, enquanto estendia a mão para Alice.
Vem comigo, querida. Temos um quarto inteiro cheio de coisas que precisam de alguém para brincar com elas. Todo instinto gritou para recusar, manter Alice perto, mas eu via o cálculo nos olhos de Mateus. Ele tinha arranjado isso especificamente, criado um cenário onde eu teria que deixá-la ir ou fazer uma cena que a perturbaria. Encurralada, assenti relutantemente. Alice olhou para mim uma vez, o coelhinho novo apertado nos braços, e então se foi, seguindo Teresa mais fundo no apartamento. O som dos passinhos delas desapareceu, e de repente estava sozinha com Mateus, em todo aquele vasto espaço caro. Seu manipulador, eu disse baixinho, assim que tive certeza de que Alice não podia ouvir. Ele teve a audácia de sorrir. Um sorriso de verdade, não as máscaras cuidadosas que normalmente usava. Prefiro o estratégico. Café? Não quero seu café. Quero saber do que se trata isso. O que você quer de nós? Mateus se moveu até as janelas, de costas para mim, e por um momento ficou só parado ali, silhueta contra o céu brilhante da manhã. Quando falou, a voz estava diferente, menos controlada, mais áspera nas bordas. Quero conhecê-la. Quero que ela me conheça. Ele se virou e a intensidade nos olhos dele me fez dar um passo involuntário para trás. Ela é minha filha, Lorena. Meu sangue. Tem ideia do que foi? Saber que ela existia em algum lugar e eu não conseguia encontrá-la? Não conseguia protegê-la? Proteger? A risada que escapou de mim foi amarga. De quê? De você? Foi exatamente isso que eu estava fazendo, Mateus. Protegendo ela do seu mundo, da sua vida, do seu... Do meu o quê? Ele se aproximou e eu mantive minha posição dessa vez, me recusando a recuar. Do meu dinheiro? Da minha capacidade de dar a ela tudo o que poderia querer? Olha para você, Lorena. Você está exausta. Se mata de trabalhar por trocados enquanto nossa filha usa roupas de segunda mão e mora num prédio que deveria ser condenado. Ela é feliz, rebati, minha voz subindo. Ela está segura. Ela não sabe sobre a violência, o império criminal, o sangue nas mãos da sua família. Ela não conhece o pai. As palavras foram quietas, devastadoras na simplicidade. Ela não sabe de onde vem, e você pode moralizar o quanto quiser sobre minhas escolhas, sobre os negócios da minha família. Mas você fez uma escolha também. Roubou 3 anos da vida dela de mim. Culpa torceu no meu estômago, afiada e indesejada. Eu sabia que esse argumento viria. Tinha preparado contra-argumentos. Mas parada ali com ele, vendo a dor genuína por baixo do exterior controlado, minha certeza vacilou. Fiz o que achei certo. Disse finalmente, a voz menor do que eu queria. Você me assustava, Mateus. A intensidade dos seus sentimentos, o jeito que me vigiava constantemente, que ficava quando outros homens sequer olhavam para mim. Era demais. Quando Alice nasceu, quando vi como você olhava para ela, como outra posse sua, eu não pude. Estava tentando manter vocês em segurança. Ele interrompeu, a mandíbula tensa. As duas. Tem ideia de quantas pessoas adorariam colocar as mãos numa esposa valente? Numa criança valente? As ameaças que lhe dei que você nunca soube? Nunca pedi esse tipo de proteção. Não precisava pedir. Vinha com meu nome, com a aliança que coloquei no seu dedo. A mão dele se moveu inconscientemente para a mão esquerda, e notei pela primeira vez que ainda usava a aliança de casamento. A visão mandou um choque pelo meu sistema. Quando você foi embora, não levou só minha filha. Levou minha esposa, minha família, tudo o que importava. Somos divorciados, lembrei, embora minha voz tremesse. Essa aliança é só um anel agora, não significa nada mais. Não significa? Ele fechou a distância entre nós em 2 passadas e de repente estava bem ali, perto o bastante para eu ver as manchinhas douradas nos olhos escuros, sentir aquele perfume que assombrava meus sonhos. Me diz uma coisa honestamente, Lorena. Em 3 anos, você pensou em mim?
Eu queria mentir. Deus, queria mentir tão desesperadamente. Mas a verdade estava escrita no meu rosto todo, no jeito que minha respiração falhou, no jeito que não conseguia encontrar os olhos dele. Todo dia, sussurrei. Pensei em você todo dia, e me odiei por isso. Algo feroz e possessivo lampejou nas feições dele. A mão dele subiu devagar, me dando tempo para me afastar, e quando não fiz isso, ele segurou meu rosto com uma gentileza que parecia impossível de um homem como ele. Fiz coisas das quais não me orgulho, ele disse, o polegar traçando minha maçã do rosto. Construí um império no medo e lealdade, e ocasionalmente sangue. Mas tudo o que fiz, cada escolha que tomei desde o dia que te conheci, foi sobre manter você em segurança. Sobre construir algo forte o suficiente para que ninguém pudesse machucar o que é meu. Não sou sua mais. Não é? A voz dele caiu mais baixa, íntima. Então por que está tremendo? Por que não se afastou? Porque eu era fraca. Porque apesar de tudo, apesar de 3 anos correndo e reconstruindo, e prometendo a mim mesma que tinha superado ele, um toque de Mateus Valente e eu estava me afogando de novo. Me forcei a dar um passo para trás, quebrando o contato. Isso não muda nada. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que a gente caia de volta na sua vida. Alice não te conhece. Ela não entende quem você é ou o que faz. Ela tem 3 anos, Lorena. Ela só precisa saber que sou pai dela. A mão dele caiu para o lado, mas os olhos nunca deixaram os meus. Me deixa fazer parte da vida dela, te dar a segurança, o conforto, a proteção que vocês merecem. Em troca de quê? Cruzei os braços, tentando me manter inteira. Qual é o preço, Mateus? Porque te conheço. Sempre tem um preço. Ele sorriu, mas não foi um sorriso bonito. Foi o sorriso de um predador que acabou de encurralar sua presa. Voltem pra cá, ele disse simplesmente. Você e Alice, para este apartamento, sob minha proteção. Me deixa ser pai dela. Me deixa ser marido para você de novo. O chão pareceu se inclinar sob meus pés. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na vida. Ele se moveu para uma mesinha lateral, pegou uma pasta que não tinha notado antes e a estendeu para mim. Esses são os papéis de custódia que meus advogados prepararam. Se recusar, vou entrar com pedido de guarda compartilhada nos tribunais. E Lorena, com meus recursos, minhas conexões, você sabe que vou ganhar. Você vai perder pelo menos metade do seu tempo com ela, talvez mais dada a sua situação de moradia atual. Minhas mãos tremeram enquanto pegava a pasta. Abri. A linguagem jurídica nadava diante dos meus olhos, mas certas frases se destacaram. Custódia primária. Visitação supervisionada. Condições de vida inadequadas. Isso é chantagem. Respirei. Isso é a realidade. Ele me observou processar. A expressão ilegível. Pode lutar contra mim e perder Alice de qualquer jeito. Passar o tempo que tem sobrando com ela em tribunais e batalhas de custódia. Ou pode ser inteligente. Se mudar para cá, me deixar prover para as duas, e descobrimos o resto conforme vamos. Descobrir o quê? Como fingir que somos uma família? Como explicar para Alice por que a mãe dela está presa numa cobertura com um homem de quem tem medo? Você tem? Ele se aproximou de novo, e dessa vez encostei contra a janela, minha coluna batendo no vidro. Medo de mim? Sim, não. Eu não sabia mais. O que sentia olhando para Mateus era complicado demais, emaranhado demais em memória e desejo e autopreservação para nomear direito. Do que tenho medo, disse cuidadosamente, é de me perder de novo. Perder quem me tornei nos últimos 3 anos. Não quero mudar você. A mão dele veio descansar na janela ao lado da minha cabeça, me encurralando sem realmente me tocar. Só quero você em casa, onde é o seu lugar, onde está segura. Segura. Repeti a palavra amarga na língua. É assim que você chama isso? Me forçar numa decisão onde todas as opções levam de volta a você?
Chamo de fazer o que for preciso para manter minha família unida. E lá estava. A verdade central de Mateus Valente. Ele não via manipulação. Não reconhecia a prisão que estava construindo ao nosso redor. Na mente dele, isso era amor. Isso era proteção. Isso era ele sendo generoso, me dando uma escolha ao invés de simplesmente pegar o que queria. A parte verdadeiramente aterrorizante era quando um pedaço pequeno e distorcido de mim queria ceder. Risada derivou de algum lugar mais fundo no apartamento. A risada de Alice, brilhante e despreocupada. O som da minha filha feliz de um jeito que raramente era na nossa vida apertada e surrada. O som de possibilidade, de conforto, de todas as coisas que não podia dar a ela, não importa o quanto trabalhasse duro. Mateus ouviu também. Os olhos dele suavizaram, rastreando em direção ao som. Ela merece mais do que você pode prover sozinha, ele disse baixinho. As duas merecem. Por que é tão difícil aceitar ajuda? Ajuda daria escolha, opções, rebati. Isso aqui é coerção. Chame do que quiser. Ele finalmente recuou, me dando espaço para respirar. Mas você tem até amanhã para decidir. Ou você e Alice se mudam para cá voluntariamente, ou eu protocolo os papéis de custódia e deixamos os tribunais decidirem. Sua escolha, Lorena. Isso não é uma escolha. É a única que vai ter. Não fui para casa. Em vez disso, pedi para Teresa chamar um táxi, ignorando a oferta pontiaguda de Mateus de seu motorista. Alice tagarelou a viagem inteira de volta ao nosso apartamento, agarrando seu coelhinho novo e descrevendo em detalhes elaborados o quarto cheio de brinquedos que tinha descoberto, uma casa de bonecas mais alta que ela, livros com bordas douradas de verdade, um cavalinho de balanço. E a Teresa disse que eu podia voltar quando quisesse. Ela terminou, os olhinhos brilhando. Posso, mãe? Posso voltar? Fiz um som não comprometedor, olhando pela janela enquanto nosso bairro aparecia à vista. O contraste foi brutal. Postes de luz quebrados, pichação nas paredes, um grupo de homens fumando numa esquina que rastrearam nosso táxi com interesse predatório. Essa era a realidade que Mateus queria que eu visse. O motivo pelo qual seu ultimato parecia menos uma ameaça e mais uma inevitabilidade. Dentro do nosso apartamento, as paredes pareceram fechar mais apertado que antes. Mandei Alice lavar as mãos e então fiquei no meio do nosso espacinho minúsculo, os papéis de custódia queimando um buraco na minha bolsa. 24 horas para decidir. 24 horas para escolher entre o homem que conhecia e a pobreza que estava lentamente me moendo. Meu telefone vibrou. Um número desconhecido, mas eu sabia quem era antes mesmo de olhar. Pense no que é melhor para ela, não no seu orgulho. Amy quis jogar o telefone do outro lado da sala. Em vez disso, desliguei e enfiei numa gaveta. O resto do dia passou numa névoa de normalidade que pareceu surreal. Levei Alice ao parquinho. O pequeno e triste 3 quarteirões adiante, com balanços quebrados e bitucas de cigarro na caixa de areia. Fiz jantar com o que sobrou na despensa, macarrão com manteiga e o último pacote de molho. Li histórias antes de dormir, minha voz firme mesmo enquanto minha mente corria com cálculos impossíveis. Depois que ela pegou no sono, puxei os papéis de custódia de novo e realmente li dessa vez. Os advogados de Mateus eram bons, assustadoramente bons. Documentaram tudo, meu histórico de empregos irregulares, nosso estilo de vida transitório, a sequência de endereços temporários. Tinham incluído fotografias do nosso prédio atual, destacando violações de código que nem tinha notado. Até conseguiram os registros médicos da Alice, apontando consultas perdidas e vacinas que tinham atrasado quando estávamos nos mudando com tanta frequência. No papel, eu parecia exatamente o que era: uma mãe solteira lutando para manter a cabeça acima da água. A alternativa que apresentavam era igualmente forte. A cobertura de Mateus com segurança 24 horas, assistência médica particular, acesso às melhores escolas da cidade. Um fundo fiduciário já estabelecido no nome de Alice. Um futuro de conforto e oportunidade que eu nunca poderia prover sozinha.
Tinham até incluído referências de caráter para Mateus, associados de negócios, líderes comunitários, pessoas que o pintavam como um homem de família dedicado, um filantropo, um pilar da comunidade. Sem menção aos negócios da família Valente, claro. Sem menção à violência que financiava seu império. Mas juízes não ligavam para rumores e sussurros. Ligavam para o que podia ser provado, o que estava documentado. E no papel, Mateus Valente parecia o pai perfeito. Devo ter dormido na mesa porque acordei com Alice sacudindo meu ombro, o rostinho preocupado na luz fraca da manhã. Mãe, você dormiu sentada, ela disse, e consegui ouvir a preocupação na vozinha. Tá dodói? Não, filha. Puxei ela pro meu colo, respirando o cheiro de shampoo infantil do cabelo dela. Só cansada. Que tal a gente faltar à escolinha hoje e fazer algo divertido? O rosto dela se iluminou, e a culpa torceu no meu peito. Ela era tão fácil de agradar, tão pronta para encontrar alegria nas menores coisas. Merecia mais que isso, mais que esse estado constante de mal conseguir. Passamos a manhã na biblioteca. Entretenimento gratuito, aquecimento gratuito, escape gratuito da escolha pairando sobre mim. Alice escolheu uma pilha de livros ilustrados enquanto eu fingia ler, meus olhos percorrendo a mesma página várias vezes sem compreensão. Meu prazo estava se aproximando. Em horas, Mateus esperaria uma resposta. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou de novo. Liguei de volta por hábito e agora me arrependia. Outra mensagem do número desconhecido. O carro chegará às 18 horas. Estejam prontas às 2. Sem ponto de interrogação, sem por favor. Apenas a certeza absoluta de que eu obedeceria. Minhas mãos se fecharam em punhos ao redor do telefone. Cada fibra do meu ser queria recusar, pegar Alice e correr de novo, desaparecer em outra cidade com outro nome. Mas estava tão cansada de correr. E mais que isso, estava apavorada de que dessa vez ele não ia só nos encontrar. Dessa vez ia cumprir sua ameaça e tirar Alice de mim inteiramente. Mãe! Alice puxou minha manga. Forcei um sorriso, alisando o cabelo dela para trás. Sabe o que estava pensando, querida? Como você se sentiria sobre ficar num lugar novo por um tempinho? Os olhinhos se arregalaram de empolgação. Tipo férias? Algo assim. A mentira teve gosto amargo. Mas o que mais eu podia dizer? Que estávamos nos mudando para a cobertura do pai dela porque eu não tinha outra escolha? Que o homem que ela conheceu ontem ia se tornar uma presença permanente nas nossas vidas, quisesse eu ou não. A gente volta para cá? Ela perguntou, olhando ao redor da seção infantil da biblioteca com seu carpete surrado e livros doados. Não sei ainda, filha. Voltamos para o apartamento por volta das 3. Eu tinha 3 horas para empacotar nossas vidas de novo e fingir que isso era de alguma forma diferente de todas as outras vezes que tinha fugido na calada da noite. Exceto que dessa vez, não estava correndo de Mateus. Estava correndo em direção a ele. Me movi mecanicamente, dobrando nossas roupas nas mesmas 2 malas que tinha vivido por 3 anos. Os bichinhos de pelúcia da Alice, a maioria surrados e bem amados. Meus 3 livros, as poucas fotografias que tinha guardado da minha vida antes, meus pais que tinham falecido anos atrás, minha colega de quarto da faculdade que parou de retornar minhas ligações, depois que desapareci. Tudo o que importava cabia em 2 malas e 3 caixas de papelão. A realização foi deprimente. Às 5:30, sentei Alice no sofá. Ela ainda estava agarrando o coelho branco que Mateus tinha dado, e a visão fez minha decisão parecer ainda mais inevitável. Alice, querida, preciso conversar com você sobre algo importante. Ela largou o coelho, a expressão ficando séria daquele jeito que crianças ficavam quando sentiam gravidade adulta. Lembra daquele homem de ontem? O do apartamento bonito? Ela assentiu devagar. O nome dele é Mateus, e ele é... Engoli seco, forçando as palavras que nunca tinha planejado dizer. Ele é seu pai. Alice piscou para mim, processando. Consegui ver as engrenagens girando na mente jovem dela, tentando reconciliar essa informação com a história que tinha ouvido a vida toda,
que o papai tinha ido embora antes dela nascer, que era só nós duas contra o mundo. Meu pai? Ela repetiu, testando a palavra. Tipo o pai da Manu que busca ela na escola? Sim, tipo esse. Minha garganta estava apertada. Ele quer te conhecer, passar tempo com você, e nos convidou para ficar com ele por um tempo. Num apartamento grande com todos os brinquedos. Os olhos dela se iluminaram, e odiei como era facilmente influenciada por coisas materiais. Mas, de novo, ela tinha 3 anos. Crianças de 3 anos não entendiam o custo do luxo, as amarras presas ao conforto. Posso levar meu coelho? Pode levar tudo. Ela pareceu considerar isso, o rostinho sério. Então olhou para mim com aqueles olhos castanhos grandes, os olhos de Mateus, e fez a pergunta que eu estava temendo. Você não gosta do meu pai, mãe? A pergunta perfurou direto através de mim. Como explicar para uma criança de 5 anos o emaranhado complicado de medo e atração, ressentimento e saudade que Mateus Valente inspirava em mim? Como contar que sim, eu o amei uma vez, desesperadamente, e que esse amor quase me destruiu? É complicado, filha, disse finalmente, puxando ela para perto. Mas prometo, não importa o que aconteça, você está segura. Sempre vou te manter segura. Ela me abraçou de volta, confiante, inocente. Eu sei, mãe. Você é a melhor mãe de todas as mães do mundo. As palavras pareceram facas. Exatamente às 6, uma batida soou na porta. Não o motorista dessa manhã. Mateus em pessoa estava no corredor, parecendo completamente deslocado no nosso prédio decadente. Tinha se vestido um pouco mais casual, jeans escuros, suéter preto, jaqueta de couro, mas mesmo em roupas casuais, ele irradiava poder e dinheiro, atraindo olhares da dona Célia que tinha aberto a porta para espiar. Os olhos dele escanearam nosso apartamento numa avaliação rápida, absorvendo as caixas empacotadas, as malas perto da porta. Quando o olhar voltou para mim, havia satisfação ali, e algo mais. Alívio, talvez. Você está pronta, ele observou. Eu tinha escolha? Sempre teve escolha, Lorena. Ele entrou sem convite, se movendo para se agachar perto de Alice. Você simplesmente não gosta das opções. Alice estava mostrando o coelho para ele animada. Olha, tô levando a coelhinha que você deu. Que legal, ela é linda, igual a você. Ele olhou para mim. Sua mãe te contou? Que você é meu pai? Alice assentiu, factual. Aham. Você vai ler histórias para mim de noite igual minha mãe faz? Algo passou pelo rosto de Mateus. Surpresa, prazer, uma fome tão intensa que fez meu estômago se contrair. Se você quiser, leio sim, toda noite. Ela voltou ao coelho como se não fosse uma conversa que mudaria a vida. Como se o mundo inteiro dela não tivesse acabado de se deslocar no eixo. Mateus se levantou, se aproximando o suficiente para eu sentir aquele perfume de novo, aquele cheiro escuro e caro que trazia de volta memórias demais. Obrigado, ele disse baixinho, e parecia sincero. Por ser razoável sobre isso. Razoável? Quase ri. É assim que você chama? Chamo de escolher o que é melhor para nossa filha. A mão dele subiu para segurar meu rosto, o gesto possessivo, familiar. E para você mesma, mesmo se não admitir ainda. Você está exausta, Lorena. Me deixa carregar parte do peso por um tempo. Eu queria me afastar. Afastar a mão dele e dizer que não precisava da ajuda. Mas Deus sabe, estava tão cansada. Cansada de trabalhar em vários empregos, cansada de contar trocados, cansada de ver Alice usar roupas que não serviam e comer refeições que não eram suficientes. Cansada de ser forte completamente sozinha. E sim, contra todas as minhas forças, eu sabia que Mateus poderia oferecer muito mais para Alice. Isso não significa que eu te perdoo, disse, a voz mal um sussurro, por como as coisas eram antes, pelo que você fez. Eu sei. O polegar dele traçou-me amassando o rosto, gentil apesar da escuridão nos olhos. Mas temos tempo.
Todo o tempo do mundo para resolvermos isso. Ele baixou a mão e se virou para avaliar nossos pertences escassos. Com uma ligação telefônica, convocou pessoas, 2 homens de terno que apareceram em minutos para carregar nossas caixas e malas. Se moveram eficientemente, profissionalmente, tratando nossas posses de segunda mão com o mesmo cuidado que provavelmente usariam para artefatos sem preço. Em 5 minutos, nosso apartamento estava vazio. Dona Célia observava da porta dela enquanto Mateus nos guiava para o corredor, Alice segurando a mão dele agora com confiança completa. Tranquei a porta uma última vez, e o clique da fechadura pareceu o fechamento de um capítulo. O SUV esperava lá embaixo, motor silencioso. Mateus ergueu Alice para o assento dele mesmo, afivelando ela com surpreendente competência, e me perguntei quanto ele tinha aprendido sobre crianças nos 3 anos em que esteve procurando por nós. Quantos livros de paternidade esse homem perigoso tinha lido tentando se preparar para uma filha que mal conheceu? Deslizei para o banco de trás ao lado de Alice, e Mateus ocupou o assento do passageiro da frente, falando baixinho com o motorista em italiano. Enquanto nos afastávamos do meio-fio, observei nosso prédio recuar no espelho lateral. Tinta descascando, caixas de correio quebradas, grades de ferro nas janelas. Tinha sido uma prisão de pobreza, mas tinha sido minha prisão, minha escolha. Agora estava trocando por uma gaiola dourada, e não sabia se isso me fazia inteligente ou completamente tola. Alice pegou no sono durante o trajeto, a cabecinha caindo contra meu ombro, o coelho apertado no peito. Mateus continuava se virando para checar ela, a expressão suave de um jeito que nunca tinha visto durante nosso casamento. A paternidade aparentemente o mudara. Ou pelo menos a ideia dela tinha. Se essa mudança era mais profunda que a afeição superficial, era algo que ainda teria que descobrir. Chegamos ao prédio do centro financeiro quando o crepúsculo estava se assentando sobre a cidade. A garagem subterrânea pareceu entrar num mundo secreto, todo concreto e sombras e o eco de carros caros. Mateus carregou Alice enquanto eu seguia com o coelho dela, e notei as medidas de segurança que tinha perdido antes. Câmeras em cada canto, guardas em pontos estratégicos, portas reforçadas que exigiam cartões-chave e códigos. Essa era a fortaleza de Mateus, o reino dele. E eu estava entrando nele novamente, trazendo nossa filha comigo. A cobertura parecia diferente à noite. Menos intimidadora de alguma forma, as janelas do chão ao teto agora refletindo nossas imagens de volta, ao invés de exibir a cidade. Mateus carregou Alice direto para um quarto que eu não tinha visto antes, decorado em roxos e rosas suaves, com uma cama de dossel que parecia saída de um conto de fadas, prateleiras cheias de livros e brinquedos, até uma mesinha posta para festas de chá. Ele tinha se preparado para isso. Para nós. A certeza disso mandou arrepios pela minha espinha. Quando você fez tudo isso? Perguntei enquanto ele deitava Alice gentilmente, puxando o edredom até o queixo. Estava pronto há meses, ele admitiu, escovando os cachos dela para trás da testa com surpreendente ternura. Cada vez que conseguia uma pista de onde vocês podiam estar, eu esperava que fosse aquela que traria vocês para casa. Casa. Como se esse lugar pudesse ser isso algum dia. Mas observando ele com nossa filha, vendo a emoção genuína no rosto enquanto olhava para ela dormindo pacificamente numa cama que ele escolheu, senti algo no meu peito rachar. Isso não era só sobre posse ou controle. Mateus genuinamente queria ser pai. Queria conhecer Alice, fazer parte da vida dela. Talvez isso tornasse tudo mais perigoso, não menos. Ele beijou a testa de Alice, um gesto tão terno que fez minha garganta apertar, e então gesticulou para eu segui-lo para fora. Deixamos a porta dela entreaberta, uma luzinha noturna brilhando suavemente, e andamos pelo corredor até outra porta. Seu quarto, Mateus disse, empurrando a porta para abrir. O espaço além era enorme, uma suíte master com área de estar própria, um banheiro que conseguia ver por uma porta aberta, e uma cama que cabia 4 pessoas confortavelmente. Minhas caixas e malas estavam arrumadas ao pé dela, parecendo patéticas e pequenas em todo aquele luxo.
Onde fica o seu quarto? Perguntei, de repente consciente de quão sozinhos estávamos. Ao lado. Mateus se apoiou no batente, a expressão ilegível. Conectado pelo banheiro, mas mandei instalar em uma tranca do seu lado. Pode usar quando quiser, não vou entrar sem convite. A promessa deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, só me lembrou de quão completamente ele tinha planejado isso, como cada detalhe tinha sido considerado e arranjado para me fazer sentir simultaneamente confortável e presa. E agora? Perguntei, a exaustão finalmente me alcançando. Quais são as regras? Não tem regras, Lorena. Essa é sua casa, sua e da Alice. Ele se afastou do batente, se aproximando. Só peço que dê uma chance de entrar e viver no mundo de vocês. Me dê uma chance de ser o pai que ela merece. O marido que você precisava. Não somos casados mais. Isso é só um detalhe. A mão dele subiu para colocar uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O gesto íntimo, familiar. Nunca paramos de estar ligados um ao outro. Você sabe disso tão bem quanto eu. Eu sabia. Esse era o problema. 3 anos separados, e um toque dele ainda fazia meu pulso acelerar. Ainda me fazia lembrar de noites, quando as mãos dele tinham mapeado cada centímetro do meu corpo, quando a voz dele sussurrando meu nome era a única coisa que importava. Preciso de tempo, disse, recuando antes de fazer algo estúpido como me inclinar no toque dele. Para me ajustar, descobrir como isso funciona. Você tem o tempo que precisar. Ele se moveu em direção à porta, então pausou, olhando para trás. Mas Lorena, não cometa o erro de achar que pode ir embora de novo. Dessa vez, não vou deixar você ir. Não foi uma ameaça. Foi uma promessa. E enquanto o observava desaparecer pelo corredor, me perguntei se tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Ou se de alguma forma isso era exatamente onde eu deveria estar o tempo todo. A primeira semana passou numa névoa estranha, quase irreal, como um sonho. Alice se adaptou com a resiliência fácil da infância, encantada com seu quarto novo, os brinquedos infinitos, a atenção que Mateus despejava nela. Ele foi cuidadoso com ela, gentil, paciente, aprendendo as peculiaridades e preferências dela com uma intensidade que seria tocante se não fosse levemente obsessiva. Ele memorizou qual história ela mais gostava, como ela preferia os sanduíches cortados, que tinha medo do escuro, mas era orgulhosa demais para admitir. Observei eles juntos com um nó de emoções complicadas no peito. Orgulho de que Alice tivesse o pai, medo do que isso significava, ressentimento de que Mateus fosse tão naturalmente bom nisso, como se os 3 anos que perdeu não importassem de jeito nenhum. E por baixo de tudo, um calor traiçoeiro quando o pegava me olhando por cima da cabeça de Alice, a expressão desguarnecida por apenas um momento. Teresa se tornou uma presença fixa nas nossas vidas, cozinhando refeições elaboradas que eu não precisava me preocupar, lavando roupa que não precisava lavar à mão, liberando tempo que nunca tinha tido antes. No começo, tentei recusar a ajuda dela, me agarrando à minha independência. Mas Mateus foi firme. Deixa ela fazer o trabalho dela, Lorena. Você passou 3 anos fazendo tudo sozinha. Se permita descansar. Então descansei. E odiei como era bom. Era bom demais ter tempo para o que realmente importava. A cobertura tinha ficado menos intimidadora conforme aprendi seus ritmos. Mateus saía cedo a maioria das manhãs. Voltava para o jantar sem falta. Nunca discutia seus negócios na frente de Alice. Nunca atendia chamadas durante as refeições. Nunca deixava sua outra vida invadir a domesticidade cuidadosamente construída que estava edificando. Mas eu via os sinais de qualquer jeito. A tensão nos ombros quando o telefone vibrava com certas mensagens, as conversas abafadas em italiano com homens que apareciam em horas estranhas, o jeito que sua equipe de segurança dobrava sempre que saíamos do prédio, o que não era frequente. Uma noite, depois de Alice estar dormindo, encontrei Mateus no escritório dele. A porta estava aberta. Um convite que não sabia se devia aceitar.
Ele sentava atrás de uma mesa enorme, óculos de leitura empoleirados no nariz, papéis espalhados à frente dele. Os óculos me surpreenderam. Nunca tinha visto ele usá-los antes. Ela perguntou sobre a escola hoje. Eu disse da porta. Mateus olhou para cima, e mesmo com os óculos, o olhar era afiado. O que você disse a ela? Que a gente conversaria sobre isso. Entrei, meus pés descalços silenciosos no piso de madeira. Tinha ficado confortável aqui, apesar de que ainda me sentia traidora por isso, usando os pijamas de seda que Mateus comprou, sem perguntar meu tamanho, sabendo de alguma forma que cairiam perfeitamente. Já matriculei ela na Academia Santa Clara. Tem uma vaga no programa pré-escolar deles. Ele tirou os óculos colocando de lado. Melhor segurança da cidade, turmas pequenas, professores investigados. Ela começa segunda-feira. Já arranjei um motorista para levar vocês duas, e terá segurança. Não. A palavra saiu mais afiada do que pretendia. Se você quer que ela tenha uma infância normal, não pode cercar ela de seguranças. As outras crianças vão notar. Ela vai ser marcada como diferente. A mandíbula de Mateus enrijeceu. Ela é diferente. É minha filha. Isso faz dela um alvo. Alvo de quem? Seus inimigos? As pessoas que você cruzou nos seus negócios? Cruzei os braços, raiva subindo. Talvez se você não estivesse envolvido em... Cuidado. A voz dele ficou fria, perigosa. Você não sabe nada sobre o que faço ou por que faço. Se certificou disso quando foi embora. Fui embora porque não conseguia respirar. As palavras explodiram de mim. 3 anos de frustração reprimida finalmente encontrando liberação. Porque cada decisão era tomada por mim, cada movimento monitorado, cada amiga questionada. Você não tinha uma esposa, Mateus. Tinha uma posse. Algo piscou nos olhos dele. Mágoa, talvez, ou raiva. Era difícil dizer com ele. Ele se aproximou e mantive minha posição, embora meus instintos gritassem para recuar. É isso que você acha? A voz dele estava baixa, controlada. Que você era só uma posse para mim? Não era? Tudo sobre nosso casamento era sobre controle. O que eu vestia, onde ia, quem via. Você disse que era para minha proteção, mas era realmente sobre posse. Sobre ter certeza de que nada e ninguém podia me tirar de você. E não tiraram. Ele estava bem na minha frente agora, perto o suficiente para sentir o calor irradiando do corpo dele. Até você mesma decidir sair. Até desaparecer no meio da noite como se eu fosse algum tipo de monstro de quem precisava escapar. Você me assustava, sussurrei. A admissão custando caro. A intensidade dos seus sentimentos. O jeito que me vigiava constantemente, que ficava quando outros homens sequer olhavam para mim. Era demais. Me senti como se estivesse me afogando. A mão de Mateus subiu e me encolhi instintivamente. Ele congelou, algo como dor cruzando o rosto, e baixou o braço devagar. Nunca machuquei você, Lorena. Nunca levantei nem a voz para você. Não sei do que você tem tanto medo. Não sei por que luta tanto contra isso. As palavras ficaram suspensas entre nós, honestas e brutais. A mandíbula de Mateus trabalhou, os olhos vasculhando os meus por algo que eu não ia dar. Eu te amava, ele disse simplesmente. Ainda amo. E sim, talvez eu tenha segurado forte demais. Talvez não soubesse como amar alguém sem tentar proteger elas de tudo, inclusive delas mesmas. Mas Lorena, a voz dele caiu mais baixa, mais íntima. Eu nunca quis te aprisionar. Queria te manter segura. Podem ser a mesma coisa. Não precisam ser. A mão dele encontrou minha cintura, e eu sabia que devia recuar, devia manter distância, devia lembrar de todos os motivos que fui embora. Mas meu corpo me traiu, se inclinando no toque dele como uma flor em direção ao sol. Fica comigo, Lorena, ele murmurou. Não porque tem que ficar, mas porque quer. Me deixa provar que posso ser diferente, que a gente pode ser diferente. Mateus, comecei, mas ele me cortou com um beijo. Não foi gentil.
Foi 3 anos de saudade e frustração e necessidade desesperada comprimidos num único momento de contato. A boca dele reivindicou a minha com uma possessividade que deveria ter me apavorado, mas em vez disso incendiou cada terminação nervosa. Minhas mãos encontraram o peito dele, e não conseguia dizer se estava o empurrando ou puxando para mais perto. Ele quebrou o beijo primeiro, respirando pesado, a testa descansando contra a minha. Me diz que você não sente isso, ele exigiu. Me diz que ainda não me quer, e vou recuar. Vou te dar espaço, tempo, o que precisar. Não conseguia. Deus me ajudasse. Não conseguia mentir sobre isso. Meu corpo se lembrava do dele bem demais. Respondia a ele rápido demais. 3 anos separados não tinha mudado a verdade fundamental de que Mateus Valente tinha entrado debaixo da minha pele, no meu sangue, e nenhuma quantidade de distância tinha sido suficiente para exorcizá-lo. Eu sinto, admiti, minha voz tremendo. Mas sentir algo não torna certo. Não torna saudável. Torna. Então a gente descobre como tornar saudável. As mãos dele apertaram na minha cintura. Juntos como uma família. É só isso que estou pedindo, uma chance de fazer certo. Antes que pudesse responder, antes de processar as implicações do que ele estava oferecendo, a voz de Alice chamou do quarto dela. Mãe. Nos separamos instantaneamente. O feitiço quebrado. Pressionei as mãos nas bochechas quentes, tentando me recompor enquanto Mateus ajustava a camisa, a expressão dele mudando de intensa para cuidadosamente controlada. Vou lá, ele disse, se movendo em direção à porta. Então pausou, olhando para trás. Pensa no que eu disse, Lorena. Sobre nós. Sobre nos dar uma chance de verdade. Ele saiu antes que eu pudesse responder, e fiquei sozinha no escritório dele, meus lábios ainda formigando do beijo, meu coração acelerado com medo e desejo e confusão. Isso era perigoso. Era exatamente como me perdi da primeira vez, me afogando na intensidade de Mateus, até não conseguir lembrar quem eu era sem ele. Mas conforme me afastei em direção ao meu quarto, trancando a porta do banheiro entre nossos espaços como fazia toda noite, não conseguia parar de pensar nas mãos dele na minha cintura, na boca dele na minha, no jeito que meu corpo inteiro tinha respondido a ele como se nenhum tempo tivesse passado. Isso estava longe de terminar entre nós. Talvez nunca estivesse. 3 meses mudaram tudo. Alice ficou super bem na Academia Santa Clara, fazendo amizades com uma facilidade que tanto me deliciou quanto me apavorou. Ela chegava em casa cada dia borbulhando com histórias sobre a professora dela, os colegas de classe, os projetos de arte e aventuras no playground que preenchiam seu mundo. Mateus tinha comprometido na segurança. Um guarda discreto que ficava no carro durante a entrada e saída. Invisível para as outras crianças, mas perto o suficiente para intervir se necessário. Eu tinha começado a trabalhar de novo também, embora não por necessidade. Mateus deixou claro que dinheiro não era problema, que eu podia focar inteiramente em Alice se quisesse. Mas eu precisava de algo que fosse meu, algum pedaço de independência nessa vida dourada que ele construiu para nós. Então, peguei uma posição meio período numa galeria no Distrito das Artes, curando exposições e trabalhando com artistas que me lembravam da pessoa que fui antes do casamento e da maternidade me redefinirem. Mateus não impediu. Na verdade, pareceu satisfeito, orgulhoso até, quando contei sobre o trabalho. Você deveria fazer o que te faz feliz, ele disse. E procurei no rosto dele pelo homem controlador que lembrava, mas encontrei só sinceridade. Ele era diferente agora. Ou talvez eu estivesse vendo ele diferente. A proteção ainda estava lá. Sempre estaria, incrustada no tecido de quem ele era. Mas se manifestava de formas mais sutis. Ele perguntava sobre meu dia ao invés de exigir um itinerário. Confiava em mim para tomar decisões sobre o cronograma de Alice, as atividades dela, a vida dela. Quando saía com colegas depois do trabalho, ele mandava mensagem para ter certeza de que eu estava bem, mas não mandava um carro para me seguir. Era progresso. Progresso real, tangível. E a química entre nós não tinha diminuído nem um pouco. Se algo
tinha intensificado, fervendo abaixo de cada toque casual, cada olhar compartilhado pela mesa de jantar, cada boa noite que terminava com ele me acompanhando até minha porta, mas nunca cruzando a soleira. Ele estava mantendo a promessa dele, não entrar sem convite, me dar tempo e espaço para decidir o que eu queria. O problema era que eu estava começando a saber exatamente o que queria, e me apavorava. Aconteceu num sábado no final do outono. Mateus tinha tirado o dia de folga, uma raridade, e sugerido irmos ao parque como uma família. A palavra tinha escapado naturalmente, e nenhum de nós corrigiu. Éramos uma família, estivesse eu pronta para admitir ou não. O Parque das Acácias estava espetacular em outubro, as árvores em chamas de cor, o ar limpo e fresco. Alice correu à frente, a risada dela ecoando de volta enquanto perseguia folhas caindo. Mateus e eu andamos atrás, perto o suficiente para nossos ombros se tocarem ocasionalmente, longe o suficiente para manter a distância cuidadosa que vínhamos preservando por meses. Ela está feliz, Mateus disse, observando Alice com uma expressão que fez meu peito doer. Realmente feliz. Vejo nos olhos dela todo dia. Está sim, concordei. Essa vida, o que você deu a ela, é mais do que eu poderia ter provido sozinha. O que você deu a ela foi mais importante. Ele olhou para mim, e a intensidade no olhar fez minha respiração falhar. Amor, segurança, uma mãe que faria qualquer coisa para protegê-la. Isso ainda vale mais que qualquer provisão monetária. Mesmo quando significava mantê-la longe de você? A pergunta me assombrava há meses. A culpa daqueles anos roubados, das primeiras palavras e primeiros passos de Alice que Mateus perdeu, de um vínculo que deveria ter se formado naturalmente, mas teve que ser construído do zero. Mateus ficou quieto por um longo momento, os olhos rastreando Alice enquanto ela subia num murinho baixo, equilibrando cuidadosamente. Fiquei com raiva no começo, ele admitiu. Furioso de que você tivesse tirado aquele tempo de mim. Mas Lorena... Ele se virou para me encarar completamente. Eu entendo por que fez. Não sou o mesmo homem que era naquela época. A paternidade me mudou. Você ir embora me mudou. Me forçou a olhar para quem eu era, o que tinha me tornado. E não gostei do que vi. O que você vê agora? Perguntei suavemente. Um homem tentando ser melhor pela filha dele. Pela mulher que nunca parou de amar. A mão dele encontrou a minha, dedos se entrelaçando com uma certeza que fez meu coração pular. Sei que não posso apagar o passado. Não posso voltar atrás nos jeitos que te machuquei, te controlei, te fiz sentir presa. Mas posso te prometer um futuro diferente. Um onde você é minha parceira, não minha posse. Onde tomamos decisões juntos. Onde você é livre para ser quem quiser ser. Você quer dizer isso mesmo? Nunca quis dizer nada além disso. Ele apertou minha mão gentilmente. Te amo, Lorena. Te amei desde o dia que nos conhecemos, e vou te amar até morrer. Mas quero que você me escolha dessa vez. Não porque não tem outra opção. Não porque te encurralei num canto, mas porque quer estar comigo. Porque acredita que podemos construir algo real. Antes que pudesse responder, o grito de Alice cortou um momento. Não medo. Animação. Ela estava apontando para algo além do muro, pulando de entusiasmo. Corremos para encontrar que tinha avistado um cachorro, um filhote de Golden Retriever brincando com o dono dele perto. Podemos ter um cachorro, papai? Alice perguntou, e meu coração parou com a palavra que ela tinha começado a usar naturalmente no mês passado. Por favor, prometo que vou cuidar. Mateus se agachou ao lado dela, considerando seriamente. Essa é uma responsabilidade grande, Piccola. Tem certeza de que está pronta? Tenho certeza. Sou uma menina grande agora, a mãe disse. Ele olhou para mim, uma pergunta nos olhos. Assenti, incapaz de falar passado o nó na minha garganta. Tínhamos nos tornado isso, pais tomando decisões juntos, parceiros nas negociações diárias da vida familiar. Quando isso aconteceu? Quando o medo e o ressentimento se transformaram em algo que parecia perigosamente perto de confiança?
Então vamos olhar abrigos fim de semana que vem, Mateus prometeu. E Alice jogou os braços ao redor do pescoço dele, gritando de alegria. Por cima da cabeça dela, os olhos dele encontraram os meus. E a vulnerabilidade que vi ali, a esperança desesperada, quebrou algo solto dentro de mim. Passamos o resto da tarde no parque, observando Alice brincar, compartilhando silêncios confortáveis que falavam mais que palavras jamais poderiam. Conforme o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Mateus comprou chocolate quente de um vendedor e sentamos num banco enquanto Alice dançava pelas folhas caindo. Estou com medo, eu disse de repente, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Mateus não fingiu não entender. De quê? Disso? De nós? De me deixar amar você de novo e me perder no processo. Encarei meu chocolate quente, observando o vapor encaracolar no ar esfriando. Passei 3 anos aprendendo como ser só Lorena. Não a esposa do Mateus, não uma valente, só eu. Estou apavorada de esquecer ela de novo. Então não esqueça. Ele se inclinou mais perto, a coxa dele pressionando contra a minha. Seja Lorena. Seja exatamente quem você é. Me apaixonei por aquela mulher, a que tem tinta nas mãos da galeria, a que inventa músicas bobas pro Alice na hora de dormir, a que discute comigo quando acha que estou errado. É quem eu quero. Não alguma versão perfeita e submissa de você que só existiu nas minhas fantasias controladoras. E se não conseguirmos fazer funcionar? E se cairmos nos padrões antigos? Então corrigimos o curso juntos. Ele pegou minha mão de novo, e dessa vez não me afastei. Lorena, não estou pedindo perfeição. Estou pedindo uma chance. Só isso. Só uma chance de provar que podemos ser diferentes, que o que temos vale a pena lutar por. Olhei para ele. Realmente olhei. Para o homem que tinha procurado por 3 anos, que tinha aprendido paciência e compromisso, que lia histórias de ninar com vozes bobas e tinha memorizado as músicas favoritas da nossa filha. Pela escuridão que sempre seria parte dele, a borda perigosa que vinha da vida que levava. Mas também pelo amor e devoção genuínos que brilhavam apesar de tudo. Eu também quero isso, sussurrei. Deus me ajude, quero tentar. O sorriso que quebrou pelo rosto de Mateus foi como o nascer do sol depois de uma longa noite. Ele segurou meu rosto com a mão livre, o polegar escovando uma lágrima que não percebi ter caído. Então tenta comigo, um dia de cada vez. Se ficar pesado demais, se eu te fizer sentir presa de novo, você me conta. Conversamos sobre isso. Descobrimos juntos. Juntos. Repeti a palavra testando. Parecia certo. Apavorante. Mas certo. Ele se inclinou devagar, me dando tempo para me afastar. Mas não me afastei. Esse beijo foi diferente do desesperado no escritório meses atrás. Foi suave, doce. Uma promessa ao invés de uma exigência. Quando nos separamos, Alice estava parada na frente da gente, as mãos na cintura, um sorriso sabido no rosto. Vocês vão casar de novo? Ela perguntou com a franqueza da infância. Mateus e eu olhamos um para o outro e vi minha própria mistura de medo e esperança refletida nos olhos dele. Talvez algum dia, contei honestamente, se a gente decidir que é o que quer, seria ok para você? Ela fingiu pensar, a expressão comicamente séria. Só se eu puder ser a da minha, e se a gente pegar o cachorro primeiro. Mateus riu. Uma risada de verdade, desguarnecida, que fez meu coração apertar. Combinado. Embora possamos precisar negociar a ordem desses eventos. Andamos para casa conforme as luzes da rua começaram a piscar. Alice entre nós segurando as 2 mãos, balançando os braços e cantando desafinada. Qualquer um assistindo teria visto um retrato de família perfeita, ricos, felizes, completos. Não teriam visto a história complicada, a mágoa e a cura, a negociação cuidadosa de limites e confiança. Aquela noite, depois de Alice estar dormindo, Mateus me acompanhou até minha porta como sempre fazia. Mas dessa vez, quando se virou para ir embora, peguei a mão dele. Fica, disse suavemente.
Só para conversar. Temos muito para descobrir se vamos realmente fazer isso. Os olhos dele vasculharam os meus, tendo certeza de que eu quis dizer isso, que estava pronta. Então ele assentiu e me seguiu para dentro. Conversamos até o amanhecer, esparramados na minha cama como adolescentes, mapeando como seria uma parceria de verdade. Ele prometeu mais transparência sobre seus negócios, dentro do razoável. Prometi dizer quando precisasse de espaço ao invés de correr. Negociamos, comprometemos, rimos de quão ridiculamente adultos estávamos sendo sobre algo que parecia tão impossivelmente frágil. Por volta das 3 da manhã, conversar desapareceu em toques, gentis e exploratórios, reaprendendo a geografia dos corpos um do outro. Quando ele me beijou dessa vez, pareceu voltar para casa depois de uma jornada longa. E quando o puxei mais perto, apagando as últimas polegadas entre nós, foi uma escolha que estava fazendo livremente, completamente. Na manhã seguinte, Alice nos encontrou ambos dormindo na minha cama, completamente vestidos, nossas mãos ainda entrelaçadas. Ela subiu entre nós e Mateus acordou primeiro, o braço automaticamente circulando ela enquanto alcançava por mim com a outra mão. "Bom dia, Piccola", ele murmurou, a voz rouca de sono. "A mãe vai ficar aqui agora?" Alice perguntou, cutucando meu ombro até eu abrir os olhos. Encontrei o olhar de Mateus por cima da cabeça dela. Vi a pergunta ali, a esperança. "Talvez", disse, me surpreendendo com quanto quis dizer isso. "Ainda estamos descobrindo as coisas." "Tá bom." Alice aceitou com a adaptabilidade fácil da infância. "Podemos fazer panquecas?" Mateus beijou o topo da cabeça dela. Então, alcançou para roçar os lábios contra os meus. Um gesto simples que carregava o peso de tudo que estávamos construindo juntos. Panquecas parecem perfeitas. Mais tarde, depois do café da manhã e rotinas matinais preguiçosas, depois que Alice nos arrastou para o quarto dela para mostrar a Mateus o desenho novo que fez, nossa família com um cachorro que ainda não existia, fiquei na janela olhando a cidade. Mateus veio por trás, os braços enrolando na minha cintura, o queixo descansando no meu ombro. "Arrependimentos?" Ele perguntou baixinho. Me apoiei nele, sentindo o calor sólido do corpo dele, a batida firme do coração contra minhas costas. 3 meses atrás, isso teria parecido uma gaiola. Agora parecia uma âncora, algo para se segurar ao invés de algo me segurando. "Sem arrependimentos", disse, cobrindo as mãos dele com as minhas. "Só esperança. E talvez um pouco de medo, mas o tipo bom. O tipo que significa que algo importa o suficiente para ser assustador. Aceito isso." Ele pressionou um beijo na minha têmpora. "Enquanto você estiver aqui, enquanto estivermos tentando, aceito o que puder me dar." Lá fora, a cidade se estendia infinitamente, cheia de possibilidades e perigos, bonita e brutal em medida igual. Mas parada ali nos braços de Mateus, com nossa filha brincando feliz no quarto ao lado, percebi que algo fundamental tinha mudado. Não estava mais correndo. Não estava mais me escondendo. Estava escolhendo ficar. Lutar por essa coisa frágil, complicada e impossivelmente preciosa que estávamos construindo. Não porque tinha que ficar, mas porque queria. Porque Mateus valente, perigoso, possessivo, impossível Mateus, tinha provado que podia mudar, que podia me amar sem me aprisionar, me proteger sem me sufocar. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente para construir um futuro. Não seríamos perfeitos. Tropeçaríamos, discutiríamos, precisaríamos recalibrar nossos limites de novo e de novo. Mas faríamos juntos. E isso fazia toda a diferença. "Eu te amo", disse, me virando nos braços dele para encará-lo. "Ainda estou com medo, ainda estou descobrindo isso. Mas te amo. Acho que sempre amei." O sorriso de Mateus poderia ter iluminado a cidade inteira. Ele me beijou profundamente, completamente. Um beijo que guardava promessas e paixão e alívio profundo. Quando nos separamos, ambos respirando pesado, a testa dele pressionada contra a minha. "Eu também te amo", ele sussurrou.
Vocês duas. Meu mundo inteiro bem aqui nos meus braços. E parada ali na luz da manhã, a risada de Alice ecoando do quarto dela e o futuro se estendendo à nossa frente. Incerto, mas esperançoso, finalmente me permitia acreditar. Isso não era o fim. Era o começo. De algo real. Algo construído sobre escolha, ao invés de necessidade. Parceria, ao invés de posse. Ia ser difícil. Ia exigir trabalho constante, comunicação, compromisso de ambos os lados. Mas valeria a pena. Valeria cada momento desafiador, cada conversa difícil, cada passo cuidadoso em direção a algo melhor. Porque no final, não se tratava de gaiolas ou liberdade, controle ou caos. Tratava-se de amor, e aprender como amar sem machucar, sem sufocar, sem perder a si mesmo no processo. Mateus tinha me encontrado. Mas mais importante, eu tinha me encontrado de novo também. E juntos, como parceiros, como pais, como duas pessoas escolhendo um ao outro todo santo dia, talvez pudéssemos construir algo que durasse, algo real, algo nosso. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.